Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho, a você que sempre está conosco, nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. Inicialmente, gostaríamos de falar sobre a campanha permanente que a Fundação Espírita André Luiz está realizando. Trata-se de um SOS, Espiritismo precisa de você. Disque 0800 12 18 38 e colabore. Colabore com a Fundação Espírita André Luiz e com a TV Mundo Maior. Na semana passada, no programa passado, nós nos referimos aos 15 anos da desencarnação de Chico Xavier. Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002. Interessante, ele tem sido lembrado nesta oportunidade de seus 15 anos de desenlace, mais pela imprensa leiga do que propriamente pela imprensa espírita. É muito curioso, temos visto, lido muito pouco na imprensa espírita algo em torno dos 15 anos da desencarnação de Chico Xavier. Porém, aqui em Uberaba, nós temos sido assim muito procurados pela imprensa leiga, pela TV, por canais de TV, os jornais locais da cidade, o Estado de Minas, de Belo Horizonte, veio fazer uma entrevista. Os jornais leigos estão noticiando mais do que os jornais, do que os periódicos espíritas deveriam noticiar, e vamos dizer, tratando esse assunto com atenção, não pelos 15 anos da desencarnação de Chico Xavier, mas é uma oportunidade para nós falarmos do trabalho que ele desenvolveu, teve oportunidade de desenvolver aqui entre nós. Atualmente são mais de 500 livros, não é brincadeira, 500 livros publicados, mais de 500 livros editados, e com farto material mediúnico ainda espalhado por aí. Um farto material mediúnico espalhado, e que, se esse material for reunido, mais algumas dezenas de obras poderão ser editadas, porque nós podemos dizer, durante 25 anos, eu e Márcia, minha esposa, tivemos oportunidade de acompanhar bem de perto o trabalho de Chico Xavier. Eu tinha 17, 18 anos de idade quando comecei, a Márcia também, e nós começamos ali na Comunhão Espírita Cristã, e durante as reuniões, Chico psicografava dezenas de cartas, as chamadas cartas consoladoras, mas que também são reveladoras, são comprovadoras da imortalidade, dezenas de cartas. Essas cartas, elas eram entregues aos seus destinatários, residentes nas mais diversas cidades do Brasil, de todos os estados do Brasil. E essas cartas, muitas delas não foram publicadas, foram simplesmente guardadas, arquivadas. Mas se essas cartas todas, esse material todo, inclusive o material psicografado por Chico Xavier, quando Chico Xavier visitava outras casas espíritas no Brasil. Ele visitou muitas cidades no estado de Minas, no estado do Rio, no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, no estado de São Paulo, em diversos estados da federação.
E sempre que ele tinha oportunidade de visitar essas cartas, ele psicografava. Ele psicografava Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, enfim, os poetas, os prosadores, André Luiz. E essas páginas estão por aí. Se elas fossem reunidas, elas constituiriam mais um sem número de obras. Vejamos que a quantidade por si só já é um fenômeno. Por si só, a quantidade já é um fenômeno. Mais de 500 obras editadas. E o que dizermos então da qualidade? Aqui em nosso programa de hoje, nós gostaríamos de destacar apenas as obras de Emmanuel e André Luiz, que são considerados os dois doutrinadores, maiores doutrinadores, que escreveram através da lavra de Chico Xavier. Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, principalmente para alguns críticos que nada sabem, ou que não foram informados a respeito, ou que estão falando sem conhecimento de causa. Porque nós que tivemos oportunidade de estar com Chico Xavier durante tantos anos, ele nos contava, falava conosco muita coisa pessoalmente, coisa que acabava não indo para os livros escritos por ele. Por exemplo, muita gente diz assim, Emmanuel realizou uma obra pessoal. Engano. Quem pensa assim está enganado. Muita gente, para minimizar o valor da obra de Emmanuel, diz assim, trata-se da obra de um espírito, de um padre jesuíta. Você está tremendamente equivocado, ponto. Existem aqueles que dizem assim, André Luiz realizou também uma obra pessoal. Um espírito que ficou quase 9 anos no umbral, depois vem fazer revelações. Errado. André Luiz não escreveu. André Luiz foi um repórter. Ele era um repórter e, segundo Chico Xavier, ele atuava como médium também. Será que nós achamos que só existe mediunidade na Terra? Não é possível que nós ainda vamos continuar com essa mentalidade tacanha de achar que reencarnação só existe na Terra, que mediunidade só existe na Terra, que vida só existe na Terra. Ora, nós precisamos de estudar mais e melhor. Não só a codificação, mas tantos livros que temos, de autores clássicos, de autores encarnados e desencarnados. Agora nós ficamos aí fazendo ilações pessoais. Interessante que muita gente vem com um punhado de problema, mas com nenhuma solução. Bom, nós vamos aqui fazer uma pausa e voltaremos no segundo bloco falando a respeito da importância do trabalho de Emmanuel e de André Luiz. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.